Boas malta, tudo bem? Aqui mais um dia nas Ancos. Desta feita vamos começar aqui por fazer um pequeno vídeo, que há de ser uma série de vários, que é falarmos em quê? Propagação de corais. Obviamente nós chegamos a uma certa altura com o nosso aquário, que ele já está estabilizado, já tem uma certa quantidade de corais, mas isto principalmente para quem está a iniciar, chegamos a uma altura que os corais começam a crescer e inevitavelmente vão começar a sobrepor-se uns aos outros. E, obviamente, nós na tentativa de evitarmos que eles morram, sejam queimados por outros, temos então que saber como é que conseguimos transportar corais de um lado para o outro, tirá-los das rochas, dos plugs, etc. Então, no vídeo de hoje vamos nos focar aqui, por exemplo, como é que se propagam, por exemplo, sénias. Por exemplo, vocês conseguem ver que aqueles rodáctilos laranja que estão ali, mais ou menos, já estão praticamente à sombra devido a este mar de sénias que aqui está quase que a sufocá-los. Então, uma das maneiras, até porque é muito mais fácil retirar uma sénia da rocha do que propriamente do rodáctilos, o que nós hoje vamos explicar, e temos já aqui algum equipamento que eu vou já passar a enunciar, é explicar-vos como é que a gente consegue retirar uma pequena porção de sénia, da rocha neste caso, e transportá-la, por exemplo, para uma base. Então vamos aqui ver essencialmente o que é que nós necessitamos. Antes de mais, a nível de proteção, já sabem, devem sempre manusear corais, colas, etc., de preferência com luvas, ok? Se forem corais em que, por exemplo, um coral duro, vamos imaginar uma rocha que tenha zoanos, em que nós a fragmentarmos a rocha possa haver salpicos, outra das coisas que nós achamos sempre essenciais é trabalharem com óculos de proteção, ok? É assim, obviamente podem dizer, mas se calhar uns óculos escuros servem. Os óculos escuros nunca têm lentes tão grandes e protegem tanto as nossas mucosas oculares quanto óculos de proteção. Nós aqui, como vamos pura e simplesmente trabalhar dentro do aquário, estamos a falar de corais moles, não há grande necessidade de estar a utilizar, mas tal e qual como já vos referi, fosse uma palitoa, uns zoantes, ou por exemplo um SPS em que houvesse probabilidade dele se fragmentar e saltar para todo o lado, isto é uma peça de equipamento que nós, pelo menos aqui nas Ancos, achamos super essencial. Então, falando aqui noutras coisas, no caso das sénias, coisas também dão bastante jeito. Cola, é assim, vocês podem perguntar, então, mas as sénias têm mesmo de ser coladas com cianoacrilato? A maior parte dos corais moles praticamente devem ser sempre colados com cianoacrilato. No caso do sarcofita, por exemplo, há outras técnicas, nomeadamente passar uma linha e segurá-lo lá à rocha. Por exemplo, quando se utilizam epóxis ou colas à base de cimento, etc., isso é para corais duros, ok? Corais moles, por norma, como é o caso das sénias, devemos sempre trabalhar com cianoacrilato e de preferência em gel. O que mais é que a gente necessita? Bases para corais, isso agora existem inúmeras, até pode pura e simplesmente ser um fragmento de rocha que vocês queiram utilizar, não necessita de ser uma base por si só. Neste caso nós vamos mostrar utilizando uma pinça, neste caso é uma pinça metálica, mas também poderiam utilizar uma pinça plástica e obviamente recipientes que a gente vai aqui utilizar. Então, agora vamos à parte mais crucial, que é mostrar-vos como é que se devem então retirar as sénias da rocha, mas antes de mais, obviamente, nunca se esqueçam de ter sempre recipientes onde vocês coloquem água do próprio aquário. E outra coisa também bastante importante é, principalmente para a malta que tem aquários com osmorreguladores, etc., logo a primeira coisa que se faz é desligar. Nós aqui não temos, porque nós temos reposição manual, mas pronto, só ajeitar aqui um bocadinho a calha mais para trás para termos espaço mais do que suficiente. Porque utilizar um recipiente? Porque onde a gente vai fazer a colagem da sénia, aqui neste caso, ou uma base de coral, não convém ser feito dentro do próprio aquário, mas isso a gente já lá vai. Colocar então aqui uma porção de água. Assim é mais do que suficiente.
E vamos então, agora, nós vamos usar uma pinça, pura e simplesmente, e aqui a técnica é tão simples quanto isto. Também se poderia utilizar uma tesoura, por exemplo. O que acontece é que se vocês pura e simplesmente usarem uma tesoura ou uma lâmina e cortarem a sénia, mesmo que seja o mais rente à rocha possível, esta parte que lá fica eventualmente vai regenerar e que vai continuar a dar mais sénias. E se o nosso objetivo é evitar que aquilo continue a sufocar os corais ou outros, ou mesmo pura e simplesmente tirá-los dali, então por isso é que nós achamos que é muito mais prático utilizar uma pinça, já sabem, seja ela metálica ou plástica. Então vamos então ver este processo aqui em primeira mão. Então, depois de andarem aqui de certa forma a chatear um bocadinho o pé da sénia, ele fica assim mais recolhido e nós pura e simplesmente temos que o pinçar o mais perto da base possível e pura e simplesmente retirá-lo. Aquele recipiente com água do aquário, colocamos aqui primeiramente e agora vamos então à parte da colagem. Então, tal como já tínhamos falado, nós vamos utilizar aqui super cola em gel, neste caso da Sikkem, a Reef Glue. Vamos adicionar aqui um pouco. Não se esqueçam, utilizem sempre luvas quando trabalharem com isto. Obviamente que vocês viram-me a tirar aquele fraco de sénia sem luva, mas eu também tinha uma pinça entre a minha mão e o coral. Eu aqui estou a fazer um processo que eu acho que é super exigente para quando se trabalha com super cola em gel, que é limpar muito bem antes de aplicar a tampa. Agora, vocês conseguem ver que o cianoacrilato se mantém transparente, translúcido aqui na rocha. Ele só vai começar a ficar esbranquiçado, a curar, quando a gente o colocar dentro d'água. Obviamente, se demorarem muito tempo, ele também começa a reagir com o ar e vai curando. Mas pronto, convém minimamente despachar-nos a este nível. Agora, ao contrário do processo em que a gente fez para retirar o pólipo de sénia, não devem segurá-lo pela base, que é pela base que a gente agora o vai colar aqui em cima do cianoacrilato, ok? É tão simples quanto isto. E agora, lá está, trocar de mão, já ia ali com a mão esquerda, com muito jeitinho volto a colocar neste recipiente para que o cianoacrilato, eu agora vou largá-lo aqui de uma pequena altura, que o cianoacrilato comece a curar. Chamadas de atenção agora nesta fase. Isto ainda convém ficar aqui alguns minutos até notarem minimamente que o cianoacrilato começa a ficar esbranquiçado, que é sinal que ele está a curar, e depois voltam a colocar o fragmento com a rocha novamente no vosso sistema. Mas agora grandes chamadas de atenção. Nós ao colocarmos a sénia em contacto com a cola, ela vai segregar uma espécie de muco, aliás, até se vê na filmagem que ela está ali a escorrer uma baba, para se tentar proteger e se livrar da cola. Por isso, uma das coisas que é essencial quando nós devolvemos o fragmento ao coral, e isso deve ser sempre feito, a última coisa que se deve fazer é fragmentar um coral e passar logo para outra água completamente distinta. Isso diminui muito a taxa de sobrevivência de um coral depois de ser fragado. Mas, chamada de atenção, neste caso é uma sénia, nível de circulação e de luz não é muito exigente, a gente vai pô-lo pura e simplesmente numa zona da areia onde haja menos circulação. Mas mais chamadas de atenção. Devem evitar ao máximo terem animais que possam importunar e chatear os corais nesta fase. Ouriços, peixes que eventualmente piquem nos corais, etc. Então, agora basta-nos esperar aqui alguns minutos para que o cianoacrilato fique minimamente curado e que depois a gente volte a colocar o fragmento no nosso aquário. Já agora uma chamada de atenção, neste caso as sénias
tal como já foi referido, são corais bastante resistentes, mas noutro tipo de corais, nós havemos de fazer alguns vídeos explicativos sobre a sua fragmentação, colagem, propagação, etc. Por exemplo, convém fazer banhos, por exemplo, de iodo. Atenção que nem todos os corais, nomeadamente os SPS, devem ser dados banhos de iodo. Porquê? Porque quando nós fazemos os cortes, para evitarmos possíveis infecções ou perdas de tecido muito grandes, deve-se tentar dar ali um banhinho com iodo ou outro tipo de protetor ou desinfetante de corais. Mas pronto, já sabem, este há de ser o primeiro de um destes vídeos sobre propagação de corais, mas já, obviamente já sabem, se tiverem alguma dúvida em relação a este tema ou outro qualquer, estejam mais do que à vontade para nos perguntar, seja pelo Facebook, aqui na loja, telefone, e-mail, por isso, até uma próxima.